bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Febrabantec 2022, esta que é a 32ª edição, deste que é o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina. Meu nome é Adalgisa Pires, sou jornalista, fui convidada para estar aqui com vocês no dia de hoje, conduzindo as atividades desse auditório, o Auditório Febraban. Junto comigo na condução desse evento, na comunicação em Libras, Marco Túlio e Victor Gaspar. Um lembrete muito importante, vocês já devem ter percebido, nós estamos aqui com o sistema de transmissão de áudio. Então, só para informá-los, temos 3 canais à disposição dos senhores. Canal 5, Canal 6 e Canal 7. Canal 5, som original. Canal 6, som todo em português. E o canal 7, nós temos todo o áudio em inglês. Lembramos a todos que ao final do evento pedimos que devolvam os rádios de transmissão no mesmo local onde foram retirados. Bom, nesta edição, o tema central do Febrabantec é a nova realidade global e a transformação acelerada. Nós vamos falar sobre inteligência artificial, Open Finance, Cybersecurity, LGPD, nuvem, dados, metaverso, NFTs, Web3, claro, 5G, IoT, negócios inteligentes. E não podemos deixar de falar também da agenda ESG e de todos os seus desdobramentos. São 80 painéis divididos em 4 auditórios, mais de 200 palestrantes e presenças de grandes referências aqui no nosso evento. Entre elas, um dos economistas mais renomados do mundo, Paul Krugman, que vem ao Brasil especialmente para participar do Febrabantec 2022. Ele fala 13h, 13 horas, aqui mesmo do Auditório Febraban, do 2º andar. E eu aproveito para destacar também a participação do ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que vai se juntar a nós remotamente amanhã. Para acompanhar a programação completa desse nosso evento, sempre atualizada, vocês têm no verso do crachá um QR Code onde vocês podem acessar para acompanhar a programação. Claro que também está totalmente disponível a programação atualizada no nosso site oficial, febrabantec.com. Além, é claro, das TVs que estão disponibilizadas aí sempre nas entradas dos nossos auditórios. Lembrando que o Febrabantec oferece a todos os seus participantes Wi-Fi gratuito. E mais uma coisa, o evento neste ano recebe 156 expositores e patrocinadores que trazem para nós o que há de mais inovador no nosso mercado. E eu ainda vou dar um último lembrete. Você pode avaliar os painéis e ajudar a contribuir com o Febrabantec cada vez melhor, para que possamos aprimorar esse evento cada vez mais. Para tanto, basta sempre acessar o QR Code que vai aparecer no telão ao final de cada atividade, seja um painel, uma palestra, e também através de um link que será enviado a todos via SMS ao final do dia. O retorno, o feedback de vocês é de fato extremamente importante para que possamos aprimorar esse evento cada vez mais. E para quem nos assiste ao vivo no site do evento, a enquete está disponível também na própria plataforma, ao lado do vídeo ao vivo. Participe. Muito bem, agora, dando início às atividades desse 2º dia do Febrabantec, vamos ao primeiro painel do dia. Vamos falar sobre programas e parcerias que fomentam a inovação no setor financeiro. E para moderar esse debate, eu gostaria de convidar aqui ao palco André Miceli, CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Nosso 2º dia começa com o debate sobre como programas e parcerias podem fomentar a inovação no setor financeiro. E eu quero convidar 2 pessoas para debater e trazer casos reais, casos que de fato estão mudando o setor financeiro através de programas formais de inovação. A primeira é a Renata Petrovic, que é superintendente de pesquisa e inovação do Bradesco e head do Inovabra Habitat. Bem-vinda, Renata. Bom dia a todos. Obrigada, André. Obrigado você. Bom, quero também convidar o Ricardo Fernandes Paixão, que é coordenador do Lift Learning do programa do Banco Central do Brasil.
Obrigado, André. Bom dia a todos. A gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente nessa nossa primeira conversa do dia. E a gente vai abrir com o Ricardo falando um pouco sobre o programa LIFT. Vai fazer uma apresentação de 10 minutos sobre o que o Banco Central do Brasil tem trazido em relação à inovação. E depois a Renata fala sobre Inovabra Habitat e, na sequência, a gente começa a nossa conversa. Ricardo, por favor. Obrigado, André. Perfeito. Bom, gente, a ideia aqui é a gente poder falar um pouco sobre um ecossistema que o Banco Central tem, né, e o que tem nesse ecossistema, quais as iniciativas. Eu especificamente vou falar do Lift Learn, que é a iniciativa que eu toco. O Lift é um guarda-chuva grande, que tem 3 grandes iniciativas, né? Essas que estão aí. A primeira é o Lift Challenge, que é um ecossistema para poder tratar de assuntos relacionados ao real digital. O Lift Lab, que está aqui o Rodrigo Henriques, da Fenasbac, que tem tocado o coordenador geral desde o início, que é uma sandbox que o Banco Central toca, está indo na 5ª edição e que tem funcionado de maneira muito bem também para a entrada de startups. E, finalmente, o Lift Learning, que é a iniciativa que eu toco, que é uma iniciativa que sempre a gente pareia estudantes com empresas para a gente fazer Project-Based Learning. A minha ideia hoje aqui é mostrar mais o trabalho dos meninos, né, desses estudantes, o que eles têm feito. E eu acho mais fácil a gente fazer isso mostrando alguns projetos reais. Então eu vou tocar alguns videozinhos aqui, eu vou pedir a paciência de vocês um pouco. Isso aí são algumas das empresas que participaram das edições anteriores do Lift Learning, né? A gente tem uma predominância de startups de vários tamanhos, pequenas, grandes, médias. Nós temos o Banco de Brasília lá, que a gente vem lá, essas edições têm sido feitas em Brasília, mas com estudantes do Brasil inteiro. A ideia de trazer para vocês hoje, para poder ver que tipo de trabalho está sendo feito no programa, vou mostrar 4 projetos que foram desenvolvidos pelos estudantes em parceria com as empresas, 2 projetos da edição inicial. Esse projeto é um projeto do Banco de Brasília, e mais 2 projetos agora que acabaram de ser feitos. Esse projeto do BRB, ele é um sistema, isso foi feito... eu gostaria de chamar a atenção que esse projeto foi feito antes do PIX. Esse é um projeto de 2020, que ele é um sistema de gerenciamento de pagamentos para micros e pequena empresa. Na época que o projeto foi desenvolvido, o Banco Central ainda não tinha disponibilizado o PIX. Então, foi necessário a equipe do projeto, isso é verdade também no segundo projeto que eu vou mostrar, desenvolver uma sandbox, né, porque o Banco Central não tem um ambiente de homologação para o PIX. Então, os bancos foram chegando e cada um entrando na fila para poder se homologar no ambiente do Banco Central. Então, vocês poderiam, por favor, tocar o vídeo? O segundo projeto é de uma startup que foi comprada pelo Serasa, a PagVeloz, startup de Santa Catarina. É uma instituição de pagamento. E esse projeto, é bom lembrar, como eu estou falando, esses 2 projetos iniciais são de 2020, é de um sistema de gestão de benefícios. Hoje, esses sistemas de gestão de benefícios integrados estão habituais. Tem empresas aí como Caju e etc. que fazem isso. Mas notem que esse é um sistema que foi desenvolvido em 2020. Por favor, o vídeo. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Obrigado. Esses projetos acabaram de finalizar essa semana. Esse projeto aqui é um projeto que a gente fez em parceria com um banco de PJ que chama Linker. E, basicamente, as empresas menores têm um problema de
analisando o contrato social de uma empresa, de contas PJs, examinar quem da empresa é capacitado para poder assinar. Então, o contrato social que traz essa informação é um documento desestruturado. Então, esse programa aqui, ele usa uma técnica de inteligência artificial, que é processamento de linguagem natural, NLP, para identificar no documento desestruturado, no contrato social, quem são as pessoas aptas a assinar pela empresa. Pode tocar o vídeo, por favor. Aí os contratos no formato que eles aparecem, e ali é a lista de nomes que foi extraída. Obrigado. Finalmente, essa aqui é uma solução de forecast para vendas de varejo, como crédito ao consumidor e outros produtos que de venda de varejo, de capitalização, coisas assim. Isso aqui é um sistema que usa a base de vendas, ele usa a base de vendas dos últimos 18 meses, e é uma solução de machine learning que utiliza a técnica estatística de machine learning para poder fazer a previsão de venda, e ele é completamente integrado com várias soluções de front-end para poder mostrar isso via dashboards e daí por diante. Por favor, o vídeo. Obrigado. Isso aqui é exatamente para poder mostrar que esses projetos, eles não são mockups, né? Ou seja, só manipulação de interface e protótipo pequeno. Ou seja, são sistemas reais com código. Então, para esses projetos até agora, foram envolvidos 61 desenvolvedores, mais de 200 mil linhas de código e 6.500 horas de programação. Tá, a gente tem 6 protótipos funcionais, dos quais a gente mostrou 4 aqui, e um sistema já em produção, na empresa. Aqui agora eu queria mostrar às pessoas quem efetivamente está fazendo essas coisas acontecerem. Prometo que vai ser o último vídeo. Por favor, toque o vídeo. Olá, eu me chamo Letícia e para mim o Lift é uma oportunidade de crescer tanto profissionalmente quanto em trabalho em equipe. Olá, meu nome é Ezio e o Lift para mim foi uma oportunidade de eu conseguir aplicar meus conhecimentos em um contexto o qual eu não conseguiria dentro da faculdade. Olá, meu nome é Helena e para mim o Lift Learning é uma oportunidade incrível de fazer um produto que vai de fato ser usado no mercado de trabalho. Olá, meu nome é Alexandre Miguel e para mim o Lift é uma excelente forma de elevar seus conhecimentos em projetos relevantes e muito bem acompanhado. Oi, meu nome é Fabiana e o Lift para mim é uma ótima oportunidade para você conhecer pessoas, conhecer tecnologias, desenvolver habilidades e crescer para o mercado de trabalho. O Lift Learning é um projeto de grande amplitude que permite que os envolvidos possam aprender tanto da parte negocial que norteia o desenvolvimento, como também agregar valor para as habilidades técnicas. Olá. Bom, esses são os projetos de tecnologia, mas a gente faz outras coisas só rapidinho, mostrando o tipo de portfólio que a gente tem. A gente coloca até estudante de direito pôr na mão na massa em projeto, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Esses são os que a gente chama de projeto regulatório. Nesse tipo de projeto, a gente pareia um escritório de advocacia com a fintech e com um grupo de estudantes de direito. Nesse caso aqui foi feito com essa fintech, é uma fintech de Brasília, chama Zapay, e com o escritório Halab.
Aqui eles estudaram a viabilidade dessa fintech se constituir um ITP, que é o Iniciador de Transação de Pagamento, vulgo Pix as a Service, né, que vai ser para a terceira fase de Open Banking. Aqui um outro projeto desse regulatório, a Flux, essa fintech com o escritório VBSO, e foi estudada alternativa de funding. Essa Flux é uma empresa que faz antecipação, eles fazem empréstimo de capital de giro para licitante. E nesse caso aqui, eles usavam uma solução muito onerosa via um Banking as a Service. Aqui a solução que os meninos encontraram possibilitou que eles economizassem 1% do bruto em cada uma das operações. A gente publicou um livro. Esse livro aí, de uma certa maneira, é uma homenagem ao regulador, né? Normalmente as pessoas entendem que regulação bloqueia inovação, né? Eu acho que é um entendimento geral, pacífico, que especialmente essa gestão do Banco Central, o Banco Central tem sido pró-inovação em todos os aspectos. Então, esse é um livro, basicamente, de regulação de pagamento instantâneo, que a gente lançou ano passado, ele está disponível para download gratuito. A gente fez também um curso de regulação de instituições de pagamento com advogados renomados do mercado aí, que também está disponível no YouTube. E agora a gente está fazendo um curso, na verdade, isso é um curso longo de programação em blockchain, em Web3 e DeFi, finanças descentralizadas, que a ideia, ao fim desse curso, são 16 aulas, completamente prático, feito com builders, né? Pessoas que estão efetivamente desenvolvendo esse tipo de sistema. Esse curso também é aberto e gratuito, e a ideia é que ao fim desse curso, ao fim dessas 16 aulas, a gente vai desenvolver 2 projetos similares aos projetos que vocês viram, baseados nessa tecnologia de blockchain e finanças distribuídas, né? Eu não sei se... Vamos ver aqui na audiência se o Fabrício Tota está aí. Ele está lá e depois no Q&A ele pode eventualmente dar mais detalhes como é que esses projetos vão ser. Aqui só um pouquinho da mecânica, como é que o programa funciona, né? A gente pareia a empresa tem que colocar um Product Owner, um PO com alguma supervisão sênior técnica. O que a gente oferece? 6 engenheiros de software e 3 tech leads. E a gente faz toda a gestão do projeto de TI. Ou seja, o PO da empresa, na verdade, é uma pessoa que conhece bem tanto a parte de negócio quanto a parte técnica, para poder acompanhar esse projeto assim durante a execução. Aqui nossa equipe, temos aqui um dos membros da equipe que está presente aqui, Matheus, aí, levanta a mão, está aqui para ver aqui, está aqui com a gente. Aqui é a repercussão, a gente teve uma repercussão de mídia relativamente boa. E aqui agora, eu queria aproveitar aqui o Felama Tech para poder fazer uma coisa um pouco diferente, né? A gente vai revelar aqui hoje quais são os projetos escolhidos como parte da agenda BC-REST do Banco Central, agenda de desenvolvimento do eixo de competitividade. A gente vai revelar aqui quais são os projetos escolhidos para serem desenvolvidos na próxima fase do Lift Learning. Para isso, eu queria convidar a Renata Petrovic para abrir nosso envelope aqui e revelar para nós aqui quais são os projetos escolhidos. Nossa, que... Por favor, Renata. Legal, Ricardo, que responsabilidade aqui. Leo, o Oscar. And the Oscar goes... Legal. And the Oscar goes to... posso falar? Por favor. Estão presentes aqui. Então, o primeiro projeto selecionado é o do meu plug. Plug? Parabéns. Parabéns. E o segundo projeto selecionado é o Open Invoicing da Belvo. A Belvo está aqui? Parabéns. Parabéns. Muito bom. Tá aqui, gente. Eu agradeço, então. E a gente vai estar aqui na parte do Q&A para depois continuar essa conversa. André. Legal, Ricardo. Bom, obrigada. Eu tenho também um material, eu vou tentar passar rápido. Eu trouxe um pouco para vocês conhecerem o InovaBra e a nossa estrutura e o que a gente tem feito também. E aí vai ficar mais nítida essa possibilidade de colaboração e fomento aqui junto com o Banco Central e as outras iniciativas do mercado, tá? Então, o InovaBra, ele é uma estrutura de apoio
a transformação do banco, né? Ele tem instrumentos de inovação interna e inovação aberta também. Então, ele fomenta a inovação dentro do banco e fora do banco também. E ele foi concebido aqui no modelo de inovação corporativa. Então, tipicamente, na inovação corporativa, a gente tem mecanismos, né, de ou você faz inovação comprando inovação de fora, ou fazendo parcerias com empresas, ou até construindo a sua própria inovação. Então, dentro disso existem os vários instrumentos, né, fusões, aquisições, CVCs, mercado aberto e ecossistema, que é o próprio InovaBrá Habitat, e mecanismos de P&D internos. Então, o InovaBrá, ele foi construído dentro dessa lógica, né, foi uma jornada longa aí, de adaptação também aos cenários, às tendências e a própria mudança de mercado. Então, nós começamos com estruturas de inovação internas, com intraempreendedorismo. Depois, o Bradesco acho que foi um dos primeiros a lançarem programas de inovação aberta, o InovaBrá Startups. Depois, a gente tem também um fundo de Corporate Venture Capital, que hoje tem cerca de 1 bi investido num portfólio de 19 empresas. Temos uma estrutura também de P&D, de pesquisa, de onde saiu o nosso sistema de inteligência artificial, né, a BIA, saiu de lá. Nós também, em 2017, montamos um lab de experimentação para acelerar a implementação de novas tecnologias, fazer provas de conceito com startups no nosso núcleo de TI. E, claro, veio em 2018 a necessidade de ter um espaço, um ambiente de coinovação, uma comunidade de ecossistema aberto de inovação, que é hoje o InovaBrá Habitat, no qual eu sou responsável. Também temos uma equipe que fica fora do Brasil, em Nova York, olhando para o que acontece aí fora do Brasil e trazendo oportunidades. E, dentro disso também, recentemente, estruturamos um programa formal de cultura, de ampliação de cultura de inovação dentro da organização, que, claro, é parte integrante da inovação, né? Sem a cultura, a gente não consegue fazer inovação. Aqui, como a gente trabalha hoje, né, o InovaBrá, ele tem duas propostas. Uma proposta é um modelo consultivo, onde a gente apoia as áreas de negócios na construção dos seus portfólios de inovação, com visão de longo prazo. E uma outra parte do InovaBrá, que a gente chama de propositivo, que a gente captura do nosso próprio ecossistema de parceiro tendências para, então, estruturar iniciativas de inovação que não necessariamente fazem parte dos planos iniciais das áreas de negócio, mas que vão ser estruturadas pelo InovaBrá e serem transformadas em projetos. E essa estrutura, então, de estratégia se utiliza desses instrumentos, veículos de inovação, e o InovaBrá é um deles. Eu vou detalhar aqui mais a parte de inovação aberta, porque é a parte mais também colaborativa aqui com o mercado. Eu vou agora passar um vídeo para que vocês conheçam um pouco melhor o InovaBrá Habitat, que é esse veículo de inovação aberta. Olá, somos o InovaBrá Habitat, ambiente de coinovação criado com o propósito de incentivar a geração de negócios, fomentar o universo de empreendedorismo no Brasil e estimular a cultura de inovação nas organizações. Promovemos encontros exclusivos, trilhas de conteúdo e atividades de coinovação que integram demandas, tecnologias e capital para promover a inovação. Além dos conteúdos exclusivos, contamos com diversos eventos para compartilhar assuntos relacionados à sociedade, tecnologia e negócios com habitantes, funcionários e todo o mercado. Nosso modelo de operação também funciona no mundo digital. Neste formato, complementar ao físico, empresas de todo o país podem ter acesso à inovação aberta, conectando-se com desafios de grandes corporações e soluções de startups por meio de nossa plataforma. Para saber mais, acesse nosso site e nos siga no Instagram. Reinvente o futuro. InovaBrá Habitat. Então,
Então, hoje o Inovabra, além de ter conosco 230 startups residentes, a gente tem um ecossistema de parceiros que nos permite ter acesso a quase 10 mil startups aí em todo o Brasil. Dentro do Inovabra também, nós temos 80 grandes empresas de vários setores e de diversos portes também. Aqui, um pouco do nosso portfólio de corporates, tech partners, consultores, fundos, todos parceiros nossos, inclusive algumas áreas do próprio banco também fazendo parte desse ecossistema, tá? Então, assim, se a gente fosse fazer um balanço hoje, né, de até onde nós chegamos com o Inovabra, assim, a gente teve êxito, né, na parte estrutural, né, de montar todo esse ecossistema, esses veículos. A gente também foi capaz de colocar processos que nos permitam trabalhar desde do scouting, da curadoria, da estruturação de provas de conceito, com todas as áreas relevantes envolvidas, né, desde as áreas de TI, controle, construindo soluções. A parte de governança também, a gente tem além da inovação, obviamente, ser considerada uma prioridade dentro da organização, nós temos sponsors em cada área de negócio, pensando em inovação e um alinhamento estratégico também com os desafios do banco como um todo, um comitê estratégico que delibera, um comitê executivo estratégico que delibera as prioridades e iniciativas de inovação. E também um trabalho de cultura, que eu acho que esse trabalho está em progress, ele tem que continuar, é contínuo, e tem que ter muita persistência e consistência, um trabalho extremamente importante de ampliação do mindset de inovação dentro da organização. E aí, alguns dos números, né, nesses anos aí de Inovabra, nos últimos 5 anos, a gente teve mais de 250 experimentações, tanto com novas tecnologias, como com startups também, contratações, né, mais de 30 startups, 19 investidas, enfim. Acho que alguns números bem sólidos aí do que o ecossistema foi capaz de produzir. Aqui eu tinha trazido alguns cases para ilustrar, mas eu acho que vou passar rapidinho só para tentar ilustrar para vocês o que o ecossistema produz. Um dos cases é um case de consolidador de investimentos. Ele inicialmente foi uma startup que o Private Banking, na verdade, com a necessidade de trazer um consolidador dos ativos dos clientes, né? Houve essa necessidade de trazer uma solução que pudesse ter a visão do portfólio do cliente. Essa solução ela foi contratada, feito parceria e depois, posteriormente, adquirida pelo banco até para fazer parte aí da consolidação de investimentos no Open Bank. Então, já estávamos prontos, trouxemos a startup, compramos. E o outro case aqui, onde 3 startups foram utilizadas na jornada de contratação de funcionários. Então, a primeira para melhorar a experiência do novo candidato na organização. Então, uma startup que automatiza os testes, a outra startup que checa informações e a terceira startup que permite que entrevistas às cegas, entrevistas por vídeo sejam feitas e ele consegue eliminar o viés na contratação de funcionários, né? Então, rapidamente aqui, alguns dos cases, eu não vou me estender aqui, porque a gente tem um bate-papo longo aqui pela frente, tá? Então, é isso, a gente vai continuar aqui com o André. Obrigada, a gente está aqui correndo contra o tempo, porque eu só estou vendo esse cronômetro aqui. Obrigada. Obrigado, Renata. Bom, a gente viu aqui 2 iniciativas com características diferentes, mas um objetivo em comum, que é fomentar o processo de inovação. E, em última instância, olhar para a inovação é olhar para a nossa capacidade de modificar o que a empresa entrega em processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão
E eu quero entender de que maneira iniciativas como as que vocês trouxeram aqui podem coexistir. O que vocês podem trazer de exemplos de colaboração entre o InovaBrá e o Lift ou outras iniciativas do Banco Central? Vou começar com você, Renata. Bom, hoje já... Dá para escutar o que eu estou falando? Hoje já existe, eu acho que muita colaboração, né, entre o regulador e as instituições financeiras. Então, nós participamos, né, da construção de projetos regulatórios, participamos do PIX, participamos do Open Banking, estamos participando da construção aí do projeto da CBDC. Inclusive, o Bradesco, junto com outras instituições financeiras, está participando do Lift Challenge, que tem o objetivo de testar a aplicabilidade da CBDC. Então, essa colaboração, de alguma forma, já existe. E eu acredito, assim, eu acho que uma coisa que a gente estava discutindo antes aqui é que tem muita oportunidade para ser explorada, né, do ponto de vista do ecossistema, do próprio ecossistema InovaBrá. Então, eu acho que desde do próprio Bradesco poder trazer desafios para esses estudantes, né? Desafios que possam ser aproveitados pelo banco para a construção. Então, essa aproximação com as instituições de ensino, trazendo problemas reais e aproximando esses estudantes de problemas reais de uma grande empresa, eu acho que é muito benéfico, isso pode ser feito. Usar o nosso próprio ecossistema do InovaBrá, de todas essas empresas que estão lá, e das próprias fintechs. Hoje nós temos no InovaBrá residentes 35 fintechs que também podem se beneficiar. E o caminho inverso também, aproveitar, internalizar soluções que são criadas, né, por esses estudantes. Então, acho que tem muitas possibilidades aí que a gente acho que só está começando a explorar, né, Ricardo? Exato, Renata. Acho que estão me ouvindo agora? Bom, a Renata já adiantou. Tá tudo certo? A Renata já adiantou aqui. Então, assim, basicamente, o que é o Lift Learning? O Lift Learning é uma plataforma aberta, né? Está aberta a uma iniciativa do Banco Central, a qualquer empresa do setor financeiro que queira parear projetos com estudantes, né? Então, a gente faz um processo de formação de mão de obra, mas o Lift Learning, como política pública, ele tem um alvo um pouco mais adiante. Assim, digamos assim, um subproduto pode ser exatamente formar mão de obra para o mercado. Mas, assim, o nosso ideal é tornar esses estudantes empreendedores. Então, tipo assim, é um programa, plataforma aberta de parear projetos com estudantes e empresas com vistas a criar empresas, a criar CNPJs, ou seja, de fomentar o ecossistema de empresas do setor financeiro. Exatamente, né? Uma vez que essas soluções, né, elas encontram uma demanda, né, e os estudantes percebem que que tem escala para a utilização dessas soluções, e aí começa o incentivo ao empreendedorismo, à criação e estruturação de empresas e até comprar, né, essas soluções que foram criadas por esse mecanismo, né? Vocês estão falando dos estudantes e aí me vem o fato de termos um desafio gigantesco na formação de mão de obra. A gente tem um déficit de formação de programadores e profissionais que estão associados às ações tecnológicas que aumenta ano após ano em função do aumento da abrangência da própria tecnologia dentro desse contexto. E é claro que, como todo problema complexo tem, como a gente gosta de dizer lá na MIT Technology Review, uma solução simples, elegante e errada. Não dá para resolver isso rapidamente. A gente sabe que é um processo longo de formação, mas sabe também que muitas coisas estão sendo feitas. Eu quero ouvir de vocês, vou começar com o Ricardo dessa vez, o que já tem de concreto no processo de formação de mão de obra e o que ainda precisa ser feito, quais são os desafios para que a gente possa igualar os números de oferta e demanda de profissionais para executar esse processo de inovação. André, eu queria compartilhar aqui com a plateia, com vocês aqui, com a plateia, com a Renata, a plateia aqui do FEBAMATEC,
uma experiência interessante que a gente teve. Um dos projetos que foram mostrados aqui, a gente teve um candidato atípico, que não era um candidato que normalmente a gente pega estudantes, né, de engenharia de software, engenharia de computação. Nós tivemos um advogado registrado na OAB, que estava fazendo já uma faculdade de TI como segunda faculdade, e ao fim do projeto, ele gostou tanto do resultado que ele foi lá, fez questão de nos apresentar, que ele cancelou a OAB dele. Né? Então, tipo assim, a gente conseguiu, assim, menos um advogado, mais um programador, né? Então, assim, é uma coisa que... Me perdoem os advogados aqui, eu inclusive sou um deles, assim, me perdoem de falar isso aqui, mas acho, tipo assim, é por esse caminho. Usei essa pequena fábula para poder ilustrar um ponto que eu acho que é muito interessante. A pandemia nos forçou a todos nós a pensar, usando aqui um estereótipo, né? Usar essa frase, detesto ela, mas me falta outra melhor, pensar fora da caixa. Então, aquele processo de faculdade linear, e eu falo isso com tranquilidade, sou professor universitário, ele já não atendia, há muito tempo ele já estava defasado, ele não atendia as expectativas do mercado, não atendia as expectativas dos estudantes, e a gente teve na pandemia que virar isso do avesso. Então, essa ideia de aprender com projeto real, eu acho que esse é o caminho, e como é que se efetiva isso? A nossa iniciativa, a iniciativa do Banco Central, é uma iniciativa semente, é uma iniciativa incipiente, pequena. Mas a iniciativa privada, eu entendo que já está fazendo isso. Então, através de iniciativas como a InovaBrá do Bradesco, como o Cubo do Itaú, o Inteli do BTG Pactual, segundo saiu na mídia, a XP também vai ter uma escola dessa para poder treinar pessoal de TI. Então, eu acredito que todas essas pessoas, todas essas instituições estão pensando na maneira de treinar pessoas com experiências reais, com experiências baseadas em projeto. Eu espero ter, com os resultados que eu mostrei aqui, com os projetos que eu mostrei aqui, ter deixado claro que isso é uma coisa que funciona, e funciona no intervalo de tempo curto. Cada projeto desse aí durou de 5 a 6 meses. Legal. Não, com certeza. Eu acho que além, né, do Project-Based Learning, que é, sem dúvida nenhuma, essencial, hoje, cada vez mais, as organizações elas não podem depender do mercado formal, né, o mercado para formação e capacitação de pessoas nas áreas de tecnologia, porque claramente a gente tem um déficit, né, que calcula assim, quase 100 mil profissionais, um déficit de profissionais de quase 100 mil, então estamos falando de 500 mil profissionais nos próximos 5 anos em termos de déficit. Então, empresas estruturadas como o Bradesco, que tem uma universidade corporativa muito forte, aliás, a Unibrad, uma das melhores universidades corporativas do mundo, tem iniciativas próprias de capacitação de pessoas nas áreas de tecnologia. Então, desde parcerias com universidades para atração de talentos e capacitação, programas de estágio, etc. Capacitação das próprias pessoas de TI, né, com parcerias de cursos, capacitação de pessoas que atuam hoje em outras áreas e que possam querer vir para a área de tecnologia. E, claro, através da inovação aberta, parcerias com as EdTechs ou até ESG Techs, né, que hoje atuam capacitando nichos específicos de pessoas. Então, por exemplo, temos uma parceria que capacita mulheres para atuarem na tecnologia. Tem muitas, hoje, startups que capacitam, né, pessoas, né, vulneráveis, ajudam na inclusão, né, de gênero, raça, orientação sexual, profissionais maduros, né, de maduros. Mas, assim, hoje, na área de TI, no banco, existe uma estrutura específica voltada à gestão de pessoas, porque o desafio é, além de, claro, atrair e capacitar esses profissionais, existe um desafio muito grande em reter os profissionais, né? Em fazer com que eles fiquem na empresa e sejam integrados. Então, existe uma preocupação grande no onboarding, no fit cultural e no plano de carreira dessas pessoas, né? Porque o que não pode acontecer é trazer, capacitar e eles saem. Então, é toda uma estrutura que se volta. Então, eu entendo que empresas também estão fazendo a parte delas
nessa capacitação e formação de profissionais. E é importante não só observar o resultado das universidades corporativas, como também desse modelo de parcerias entre as organizações, as instituições e o mercado. Vocês mencionaram Project-Based Learning, a gente está falando de iniciativas como o Hackathon, levar demandas reais do mercado através de grandes instituições para que a universidade, a formação de base, de fato, gere resultados de curto prazo, gere resultados imediatos e a gente possa aterrissar um pouco o que é entregue na faculdade em termos de formação profissional, sem dúvida nenhuma vai agilizar esse processo. O MIT fez projetos especificamente com o mercado lá na década de 60 e o resultado foi muito bom no sentido de colocar mão de obra disponível rapidamente para que as empresas absorvam, ainda que o cunho acadêmico em determinado momento seja despriorizado, porque a gente precisa, dedicar essas horas de estudo às demandas que já acontecem hoje e a gente fica ali afinando o que a academia busca de pesquisa olhando para o futuro e o que a gente está olhando agora para a solução de presente. E falando da inovação no presente, do resultado, um modelo que tem sido fundamental para as empresas testarem seus modelos de negócio, facilitarem contratos e, de alguma maneira, validarem as suas hipóteses, é o processo de inovação aberta. E eu quero ouvir de vocês de que maneira esse processo tem sido explorado pelo setor financeiro e qual a importância que vocês veem para a inovação aberta na inovação geral no curto e no médio prazos agora. Ricardo, vou começar com você. Bom, dado que esse programa que a gente está trabalhando, né, a iniciativa do regulador, eu posso dizer que praticamente todas as grandes iniciativas do Banco Central elas tiveram essa característica de inovação aberta, né? O PIX, já em 2018, já foi criado um fórum para isso, né? Que o mercado se encontrava com o regulador regularmente, assim, se não me engano, era uma vez por mês. Isso acontece com todos os projetos, tem acontecido com o Open Bank. Estou vendo, inclusive, a Letícia está lá, que participa lá do comitê de Open Bank, está ali. Então, assim, ela é prova do que esse tipo de inovação que está acontecendo no setor financeiro, parte dela sendo dirigida pelo próprio regulador, ela está sendo feita num ambiente de inovação aberta. Um outro exemplo, assim, óbvio que a gente está fazendo aqui, é exatamente o nosso programa, né? O Lift Learning. É uma plataforma completamente aberta. Apesar do fato da gente estar baseado em Brasília, é uma política do Banco Central e a gente tem expectativa. Está ali o Rodrigo, que deve promover isso aí para que a gente tenha isso em outros lugares do Brasil. Mas a gente, por exemplo, hoje, daqueles estudantes que vocês viram, a maior parte são da UNB pelo fato de eu ser professor lá. São estudantes de uma unidade da UNB que fica no Gama, a 50 quilômetros do centro de Brasília. São grande parte estudantes de periferia. Então, esse é um detalhe que é interessante saber. Mas são estudantes que vieram. Nós somos um programa que nasceu na pandemia. Então, a gente foi 100% remoto desde o início e a gente pegou estudantes do Brasil inteiro. Então, assim, é completamente aberto. Renata. Acho que o Bradesco vem praticando a inovação aberta há algum tempo, né? Esse conceito de inovação aberta ganhou força aí nos últimos anos, até nesses anos de pandemia, e conceitualmente é você usar o ecossistema, né? Trazer a inovação de fora para dentro, né? E os benefícios, acho que são muito no sentido de permitir que as empresas enxerguem, né, antes dores do mercado que estão sendo endereçadas por empreendedores, fazer com que as empresas consigam andar mais rápido, porque trazer uma solução de fora muitas vezes é mais rápido do que você construir internamente. E, além de tudo, você não precisa estruturar uma área gigante de inovação e P&D, que isso é muito custoso, né? Especificamente, para o setor financeiro, a inovação aberta tem sido usado, claro, para acelerar, né, a implantação de soluções, então encurtar esse time to market. Hoje, também na era das plataformas, né, as startups e a inovação aberta tem sido utilizado para
trazer parceiros para ecossistemas próprios que estão sendo construídos, orquestrados pelas instituições financeiras, e também o caminho inverso, ou seja, permitir com que as instituições financeiras coloquem os seus serviços em plataformas de terceiro por meio até de startups que permitem essa inserção. Então, claro, tem a parte cultural, né, que eu citei, que é muito importante, esse convívio com as startups amplia o mindset das pessoas na organização. Então, e, claro, trazer oportunidades de trazer novos modelos de negócio, novas linhas de receita, oportunidades em geral, vindas do ecossistema e, claro, citando o próprio regulador como um fomentador de inovação, né, que a gente veio falando disso. E hoje o ecossistema inclui, né, o próprio regulador, os projetos regulatórios acabaram acelerando muitas mudanças no setor financeiro e muitas inovações também. Bom, você está falando de inovações no setor financeiro, não tem como a gente deixar de analisar a importância das fintechs. Aliás, quero convidar todo mundo a acompanhar um concurso, um campeonato de pitches que vai acontecer aqui no Fintech Lounge, e a gente vai poder observar como elas vão se comportar. As startups estão inscritas para fazer um campeonato de pitch e vai ser interessante, vai acontecer aqui no Fintech Lounge hoje. Quero deixar o convite aqui. E eu quero pedir para vocês analisarem o cenário para essas startups. Dá para uma startup crescer no Brasil sozinha ou ela precisa estar associada a uma grande instituição, a uma grande empresa, através desses programas de inovação aberta? Como você, Renata, depois quero ouvir o Ricardo, analisa o cenário para as fintechs aqui no Brasil? Eu acho que os dois modelos são possíveis e têm sido provados, né, de startups que se desenvolvem sozinhas num caminho próprio ou que acabam se utilizando da estrutura de grandes instituições para escalar, né? Mas eu acho que, só voltando um pouco, né, esse cenário, essa proliferação de fintechs, que é um fenômeno global, não é só no Brasil, né? No Brasil, acho que nos últimos anos a gente teve um surgimento de mais de 500 fintechs. Hoje se contabiliza cerca de 1.200 fintechs no ecossistema brasileiro. E são produto aí de uma série de fatores, né? Desde o amadurecimento das tecnologias, a mudança de comportamento dessas novas gerações e, principalmente, a abundância de capital de risco. Esse, especificamente, né, acho que como todos acompanham, é um fator que hoje a abundância de capital de risco tem diminuído, né, muito por causa do contexto global, né, de elevação das taxas de juros em função do cenário macroeconômico, que tem se refletido, né, no aporte em fintechs. Os investidores acabam indo para outras classes de investimento. Então, isso a gente viu resultados aí agora nesse segundo tri. No Brasil, por exemplo, um decréscimo de investimentos, isso também muito em fintechs, de mais de 50%, né? Globalmente, 30%. Então, a gente já vê uma desaceleração, uma cobrança por resultados de curto prazo, por mais monetização dessas soluções. Então, eu acho que é um cenário um pouquinho mais adverso, mas a boa notícia é que no early stage, né, eu acho que os investimentos se mantiveram, então a gente está falando de um decréscimo mais nas startups e fintechs mais maduras. Então, não dá para dizer que não é um cenário promissor, continua sendo promissor, né, e as próprias mudanças que são naturais trazem muitas oportunidades ainda para fintechs se desenvolverem em vários campos, né? Desde, ele mencionou, né, o DeFi, a Web3, né, que é um cenário em crescimento que vai precisar de soluções tanto de
acessibilidade, né, de facilitação do acesso, de transações, de segurança, as próprias fintechs de pagamentos também, né, devem crescer muito, né, o processamento de pagamentos com a nova interconectividade. Eu acho que as oportunidades elas continuam existindo. Eu acho que está tendo um ajuste de um hype, né, desses últimos anos, mas que eu não vejo o cenário adverso. Eu acho que é um cenário ainda bastante promissor. Amanhã também estarei aqui no júri lá da competição. Estou bem empolgada para saber o que tem de bom por aí nesse campo, né? Ricardo, sua visão sobre as fintechs. Bom, André, primeiro eu acho que assim, essa dicotomia aparente que existe, fintech / banco, isso é ingênuo, né? Isso sempre foi, porque na verdade qualquer empresa, fintech ou não, startup ou não, faz parte de um ecossistema. Então, e a mesma, digamos, a visão de um ecossistema do ponto de vista biológico, né? Que você tem uma codependência entre aquelas espécimes que estão ali. Grande parte dos modelos de fintech que a gente conhece hoje, que estão aqui no mercado, são business to business. Então, isso já, por si, isso já gera uma sinergia natural com qualquer outra empresa e a necessidade de ter essa empresa como parceiro, como cliente, daí por diante. Então, eu acho que essa parceria ela tende a se aprofundar. Eu acho que é uma parceria benéfica para todos os lados. As grandes empresas, os grandes bancos conseguem fornecer mercado para essas fintechs, mais profundidade. As fintechs conseguem trazer desenvolvimentos que, às vezes, na prioridade de uma grande empresa, não poderiam ser dedicados recursos para aquele tipo de coisa. Então, acho que é uma relação mutual de codependência. E, assim, não vou repetir a análise que a Renata fez, excelente, já de mercado. Essa é uma análise que está ciente, que nem aí. Está acontecendo um depuramento, mas o mercado brasileiro é super robusto. Eu acho que os bons negócios vão continuar tendo apoio, como sempre tiveram. Então, assim, eu vejo o cenário promissor. E eu queria pedir agora mais uma coisa imprevista, né, que não estava no menu aqui da coisa, antes da gente terminar. Eu queria lançar aqui um desafio, como a gente pretende fazer com alguns dos projetos do Lift Learning, nesse sentido de dar mais visibilidade para o mercado, né, se vocês me permitirem. Por favor. Nessa mesma ideia que eu mencionei ao fim do que eu estava falando aqui, sobre a possibilidade de gerar startups, né, a gente pretende fazer um experimento com os projetos de cripto. Como eu disse, a gente está agora rodando um curso de programação em blockchain, em cripto, Web3. E a ideia para esses projetos de cripto especificamente, quem está patrocinando a bolsa é o mercado Bitcoin, que está ali na presença do seu diretor Fabrício Tota, que está lá. E a gente pretende fazer uma coisa bem ousada, né, Fabrício? Qual seja, a ideia é fazer crowdfunding desses projetos ao final e fazer tokenização do processo após passar pelos procedimentos da resolução CVM 588, né? Então, a gente quer... Isso vai ser um experimento, a gente não sabe como vai funcionar, como todo experimento, né? Mas é uma coisa que vai nessa direção. E, obviamente, que os outros projetos, né? Isso é uma coisa a se combinar, estão todos convidados a participar desse mesmo tipo de coisa. Mas é isso. Bom, muito bom. Parabéns às startups selecionadas. Estou curioso para ver o resultado do seu experimento. Espero que... O próximo Febraban Tech. A gente conversa sobre ele. Nosso tempo está acabando hoje. Quero agradecer a Renata Petrovic, que é superintendente de pesquisa e inovação do Bradesco e head do Inovabra Habitat. E também agradecer ao Ricardo Paixão, que é coordenador geral do Lift Learning, programa do Banco Central do Brasil. Em nome da Febraban e da MIT Technology Review, quero agradecer a todos vocês que estão por aqui. A gente continua daqui a pouco. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.